Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Atos de Esperança. Nesse canal abordaremos temas de extrema relevância para a minha e a sua vida. Para tanto, utilizaremos exemplos de personagens que por essa terra passaram e nos ensinaram como viver uma vida melhor, ter alegria, paz e esperança. Fique comigo. No assunto de hoje que nós vamos abordar você quer ser feliz? Você quer realizar seus sonhos? Você quer ser próspero? Você quer realizar os seus desejos? Você quer cumprir metas? Você quer alcançar os seus objetivos, os seus sonhos? Bem, todos nós um dia pensamos em alguma coisa para melhorar a nossa vida. Todos nós um dia decidimos ganhar de uma maneira melhor essa vida, a ter prosperidade em vários aspectos. Isso é muito bacana, isso é muito fundamental para essa vida que muitas vezes nos traz momentos muito negativos. Mas eu quero dizer a você que vê pessoas aí da história que tiveram sucesso na vida, pessoas que foram gênias, pessoas que foram bem-sucedidas no que fizeram. Será que você está focado muito mais naquele ser humano que teve sucesso, no sucesso dela em si, e deixa de lado aquilo que é mais importante, saber o que aconteceu antes do sucesso? E é justamente isso que eu quero abordar junto com você nesse dia. Queridos, antes de mais nada, vale destacar que toda pessoa almeja algo melhor na sua vida, em todos os aspectos, em todas as áreas. Isso é muito bacana, isso é muito bonito de se ver. Mas esquecemos que todas as pessoas, personagens que por essa terra passaram, que ainda estão vivas, por exemplo, que estão tendo sucesso, mas não foi de uma noite para o dia. O seu sucesso teve lá um grande preço. E vamos destacar aqui um exemplo de um personagem que nasceu em 1879. O homem que foi considerado o físico mais renomado do século XX. Sim, eu estou me referindo a Albert Einstein. Esse alemão que com muita garra desenvolveu várias teorias, dentre elas a teoria da relatividade geral. Dentre elas, fez criar uma das equações mais conhecidas por todos nós, E é igual a mc ao quadrado, que estabelece lá que energia pode se transformar em massa e massa em energia. Esse mesmo homem foi premiado em 1921 com o Prêmio Nobel de Física a estabelecer lá a sua tese de fotoelétrica. Sim, os átomos que existem no desenvolvimento da luz, ele conseguiu provar que dentro do átomo você tem micropartículas 0,5 que faz com que a energia chegue até a você. Por conta da teoria dele, nós estamos falando via uma câmera, nós estamos via internet. E o que falar da sua grande descoberta? Muito embora não ganhasse o prêmio Nobel, mas com certeza foi a sua maior descoberta, teoria da relatividade geral, em que ele consegue perceber que no mundo, no universo, há uma inclinação que dá o efeito gravitacional. Sim, e ele pôde ali naquele ano de 1905, conhecido pelos físicos como o ano do milagre, porque Albert Einstein em 1905 publica 4 artigos, dentre eles o início da teoria geral, mas não era teoria geral, era teoria especial da relatividade. Depois de 2 anos ele percebe que aquilo precisava mudar, porque ainda não estava pronto. Queridos, eu quero dizer, e tirando o exemplo de Albert Einstein, que você e eu, quando olha para esse senhor de cabelo branco, olhamos para um gênio. Mas eu vou pedir agora para colocar uma imagem dele com 21 anos de idade. Sim, exatamente. Esse jovem alemão que sai da Alemanha e vai para a Suíça, estuda na Escola Politécnica de Zurique, e lá ele se forma em física, consegue passar nos exames. Mas aí, queridos, dentre esse período em que ele passa
Da escola até a sua fama, muitos caminhos ele percorreu, muita tristeza ele passou, muita decepção igualmente. Quero dizer para vocês que muitas vezes olha para uma pessoa que vê lá a pessoa no sucesso. Queridos, ali é o ápice da pessoa. Ali é a ponta do iceberg. Não é a ponta que segura o iceberg. Nós sabemos que é a estrutura. E para você montar uma estrutura é com muito sacrifício, é com muita luta, com muita dor, com muito choro. E agora eu quero apresentar esse personagem que por essa terra passou e que pôde mostrar pra gente com toda a dificuldade que ele teve. Só para você ter ideia e tirar essa concepção, se você não estudou a história de Albert Einstein, pensa que a vida dele era só maravilha, que ele sempre foi visto pela comunidade como gênio, esqueça. Isso é conversinha. Albert Einstein era um jovem desconhecido. Frequentava na universidade, na escola politécnica em Zurique, se formou. Lá ele conhece a sua futura esposa, Mileva, tem 2 filhos com ela, e ele, depois que termina o curso que ele passa nos exames, ela não consegue passar, ela também se forma em física, mas não consegue passar nos exames, e ele ali estava habilitado a dar aulas como professor substituto, mas era muito difícil, dava uma aula aqui, outra ali, algo muito pontual, ninguém em si dava oportunidade para ele. Até que ele casa, ele tem um filho, e ele agora precisa procurar emprego, o cara está desempregado. A história conta que o pai de Albert Einstein tinha uma preocupação muito grande com ele, toda a família na verdade, né? Porque ele teve um histórico muito negativo na escola. Ele faltava muito, era muito relapso com as atividades. Não era um aluno para o professor dizer assim, esse é o meu melhor aluno. Longe disso, existia vários CDF na sala. E Albert Einstein, por incrível que pareça, era considerado talvez um João Ninguém. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que a sociedade não dá nada e de uma hora para outra a pessoa começa a brilhar, a brilhar, a brilhar, e a luz que essa pessoa irradia transforma o mundo, transforma toda a coletividade. E foi exatamente isso que aconteceu com Albert Einstein. Ele sabia lá no fundo do ser que ele tinha algo especial, mas somente ele e Deus. Mas ele disse, ele colocou uma coisa que ele escreveu. Ele disse, eu preciso provar a existência de Deus através da física, através da matemática. Porque a física, com certeza, ela está vinculada aí à matemática. E nós sabemos que aquele jovem, disperso, já formado, procura emprego. Ele chegou até a entrar em uma pequena depressão e dizer que ele se achava uma tragédia para a família. Quantas pessoas estão pensando assim? Será que você está pensando dessa forma? Será que as oportunidades ainda não caiu na sua frente? Será que não apareceu e você está depressivo, está triste? Porque alguns projetos que você pensou em colocar em prática ainda não deu certo? É hora de parar e de refletir. Não se culpe tanto, não se coloque como vítima. Deixe de se vitimizar. Você é capaz de conseguir conquistar aquilo que você acredita que é capaz. Então, queridos, voltemos então para o exemplo de Albert Einstein. Em 1905, antes disso, ele sai para procurar emprego e não consegue. E há quem diga, inclusive, que ele pensou em vender seguros. Você imagina Albert Einstein batendo na sua porta para vender seguros? Ele precisava trabalhar, ele precisava alimentar a família dele, sustentar a família dele, melhor dizendo. E aí ele sai de Zurique e vai para a capital da Suíça, Berna. E lá, ele, depois de 2 anos, ele consegue o emprego de auxiliar no Instituto de Patente lá da capital da Suíça, em Berna. Ele agarra aquela oportunidade. Queridos, aquele emprego de Albert Einstein era um emprego de 3ª categoria. Mas Albert Einstein abraça aquela oportunidade. Ele lida com vários processos de patentes e tinha lá equações a ser colocadas. Ele gosta daquilo, ele começa a se dedicar. Ele trabalhava 6 dias por semana. E aí vai um detalhe aqui importante. As grandes oportunidades na vida do ser humano não aparecem porta larga, esqueça isso. As coisas que vêm fácil na sua vida, vêm fácil e vai fácil. As coisas difíceis, as coisas que vêm realmente para lhe trazer um brilho, algo diferente, ele começa com a porta estreita, a porta pequena. Por isso, seja lá o que você estiver pela frente, analise melhor essa oportunidade, não desperdice, porque Albert Einstein não tinha outra coisa para fazer. Ele consegue um emprego de auxiliar, ele já era formado,
não era físico ainda, não era conhecido por ninguém, mas ele naquele momento, ele abraça a oportunidade e disse, eu vou trabalhar aqui. E ele trabalha durante anos. É justamente naquele local que ele consegue em rascunhos desenvolver essas teorias. E a história conta que há vários rascunhos, foi lá que ele projetou justamente as teorias que veio revolucionar o mundo. E ele se imaginou quando ele saía do trabalho para casa de ônibus, imagine agora se esse ônibus vier em uma velocidade, esse ônibus está em uma velocidade, eu estou aqui parado, então olha, quando ele olha para o relógio lá da cidade de Berla, ele disse, puxa, imagine agora se esse ônibus estiver na velocidade da luz, o ponteiro não se mexeu. E aí ele descobre que há uma relação intrínseca entre velocidade e tempo. E aí foi que ele descobriu a teoria especial da relatividade. Mas depois ele muda, quando ele, ainda no seu trabalho, olha para a janela e vê o homem lá em cima trabalhando. Ele imagina aquele homem caindo. E aí ele começa agora a analisar, poxa, se ele cai, qual é o peso que ele tem naquele exato momento? Se ele estiver dentro de um elevador, ele consegue descobrir que naquele momento ele estava indo contra a teoria do até então fenômeno total. Sir Isaac Newton, sim, ele teve que ali combater a tese do seu grande ídolo, porque Sir Isaac Newton, para eles, era o grande nome da física. Voltemos então para o que nós estamos colocando aqui, para a gente não se perder. Eu sei que se a gente entrar na física, na matemática, nas explicações, a gente vai se perder e não é isso que eu quero. Eu quero que você atente-se para o fato histórico de um homem simples, pobre, que não tinha oportunidade de vida, mas ele acreditava que era possível. Albert Einstein era um visionário. Ele sonhava acordado. Quantos de nós sonhamos acordado? Quantos de nós estamos ali trabalhando, a gente fica pensando quantas coisas, né? Tem gente que se perde no tempo de tanto sonhar, mas é possível sonhar. E mais do que isso, é possível realizar os seus sonhos, os seus desejos. Mas queridos, Albert Einstein, em 1905, publica os seus 4 artigos, esperando que o físico pudesse chamar, e aí ninguém retorna. Ele entra em um mundo depressivo, fica triste porque ele não consegue ter um retorno daquilo. E aí vai um outro detalhe, você precisa perseverar. Talvez o seu projeto que você está iniciando agora, ou um projeto que você já iniciou lá atrás, que vai ajudar muitas pessoas, ainda não apareceu para a humanidade, mas tenha paciência que virá. E Deus colocará pessoas corretas em seu caminho. E a história conta que apareceu um personagem muito famoso. Naquela época ele era um físico lá de Berlim. O nome dele era Max Planck. Esse homem transformou a vida de Albert Einstein. Sim, ele era um físico renomado na época. E quando ele vê aquele artigo, ele olha para aquele artigo e diz, aqui tem um jovem diferente. Esse físico aqui, ele está procurando algo que eu concordo que há uma relação aqui. Quando ele viu, era a publicação justamente da teoria especial da relatividade. E Max Planck queria conhecer quem era essa pessoa, sequer imaginou que tratava-se de um auxiliar do Instituto de Patente lá de Berna. E aquele homem veio, conhece Albert Einstein, e ali se forma uma amizade, e aquele homem deu início, ele fez com que o conhecimento de Albert Einstein pudesse chegar a outras pessoas. E o número de físicos era relativamente grande para a sua época, porque na Áustria, na própria Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, as pessoas estavam todas ali efervescentes. E aí ele percebe que ele precisava comprovar algo muito importante. A teoria da relatividade geral, ela só seria aplicada se ele conseguisse comprovar isso. Ele precisava comprovar. O nome de Albert Einstein começa a surgir, as pessoas do mundo inteiro começam a ouvir falar em Albert Einstein, mas ele precisava comprovar. E através de quê? E aí vai um detalhe. Albert Einstein precisava comprovar. E só uma única maneira para provar. Ele precisava de um eclipse solar para provar sua teoria. Imagine você precisar agora de algo natural, da natureza, para provar o que ele estava escrevendo. A história conta que não haveria um tempo específico para um eclipse ali na Alemanha. Mas aí pessoas começam a se aproximar dele, ele conhece 2 amigos, um alemão e o outro americano. Os dois convidam ele para ir a Berlim
para ter uma conversa, porque os dois estão muito afim de tirar as fotos. Sim, naquele período, aqueles homens saíram com a disposição de ajudar Albert Einstein. E ali naquele exato momento, o que eles fizeram? Pegaram os seus equipamentos e disse: olha, vai haver um eclipse solar, mas não aqui na Alemanha. É lá um território, lá na Crimeia, e outra parte que era territórios da Rússia. E os dois viajam àquele local para poder tirar as fotos. Um fica na Crimeia e outro fica num local bem mais distante, na montanha, com equipamento pesadíssimo. Enquanto isso, está lá Albert Einstein em Berlim, tentando ali desenvolver, aguardando a notícia. Só que, queridos, em junho de 1914, para melhorar a situação de Albert Einstein e facilitar a vida dele, aconteceu o quê? A morte do Duque Ferdinando da Áustria. A morte do Duque da Áustria foi o estopim para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Poxa, Alex, será que não deveria ter outro período para ter essa guerra? E a guerra foi lançada justamente pela Alemanha contra quem? Contra os russos. E eu falei para vocês que um alemão e um americano partiram para o território da Rússia para tirar lá com aqueles telescópios grandes a foto daquele eclipse solar. O que é que aconteceu? Os soldados russos, em plena guerra, quando viu aqueles homens com aquele aparelho enorme, gigantesco, pronto, já sabemos. Quem é esse aqui? É um alemão, ele é um espião. Pegaram o equipamento do rapaz, quebraram todo e levaram à prisão. O outro era americano, os Estados Unidos até então não estava envolvido na guerra, recolhe o equipamento e despacha o cara para os Estados Unidos. E Albert Einstein nessa história estava lá, aflito, esperando. Mas ele acreditava que era possível acontecer. Queridos, uma guerra que era para durar 4, 5, 6 meses, algo menos de um ano, durou 4 anos. Isso emperrou o projeto de Albert Einstein. Mas não por conta dele, por conta exterior. E aí vai um detalhe. Às vezes o seu projeto ele dá uma parada, não por vontade própria sua, mas porque acontece algo para que não seja naquele período. Nós acreditamos piamente que há tempo para tudo. Eclesiastes fala, na Bíblia fala sobre isso. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então você precisa compreender que há algo sobrenatural na nossa vida e precisamos respeitar fator tempo. Há momento para tudo. E precisamos, queridos, compreender que não é o meu, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. O que você está pedindo a Ele? O que você está buscando nesse exato momento? Qual o projeto que você está desenvolvendo? O que aconteceu para que não avançasse o seu projeto? Não perca a esperança. Não perca a esperança, porque se Deus colocou no seu coração, como colocou no coração de Albert Einstein, a teoria da relatividade geral, ele ia conseguir, assim como você vai conseguir o seu projeto. Vá em frente, avance, não tenha medo, erga a cabeça, seja forte. Para que coisa pior? Não tinha outro período para acontecer aquela guerra? Tinha que ser naquele momento. E justamente no local onde ia tirar foto lá da Lua, Albert Einstein estava desolado. Não só por isso, porque os seus colegas, inclusive Max Planck e o outro colega Fritz, se envolveram diretamente na guerra. O próprio Fritz acabou fazendo uma bomba química a ponto de matar várias pessoas na Primeira Guerra Mundial. Mas a esperança, a guerra passou. Albert Einstein ainda estava vivo. Um dos colegas teve o equipamento perdido, mas o outro ainda estava com seu equipamento. E aí, queridos, vai uma visão aqui para mim e para você. Nada está perdido. Albert Einstein, naquele momento, parece que tudo estava perdido. Ele também estava um problema seríssimo entre ele e a esposa, né? Ele já estava divorciado dela, de corpos, ele já não estava mais com ela, ele acabou se apaixonando pela própria prima e casa em tese com a própria prima, mas ele diz o seguinte para a esposa, a esposa não queria dar o divórcio, ele diz: olha, se eu ganhar o prêmio Nobel, que é provável que eu ganhe dos prêmios Nobel, você me dará o divórcio e eu te darei o dinheiro que ganhar. Passou esse período, a gente vai deixar a questão da vida dele e pessoal de lado, porque houve alguns problemas. Para quem não sabe, Albert Einstein, quando era novo, era muito mulherengo, o cara namorava muito. Então voltemos aqui para o contexto. Final da história. Somente depois disso que um inglês, Eddington, da Universidade de Wittenberg, esse Eddington ouve lá o relato de Albert Einstein na teoria da relatividade geral e ele acredita naquela teoria. E aí Deus ilumina
Edison, um professor de física muito conhecido. O cara faz vários cálculos e percebe, eu quero ajudar esse cara aqui. Já em 1918, depois da guerra, tinha guerra, nenhum professor, nenhuma pessoa poderia viajar de um país para outro, mas como ele estava na Inglaterra, em Wittenberg, naquele exato momento ele deixa a cidade e vai ver um eclipse solar que aconteceria justamente na África. Queridos, olha como são as coisas. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Tira a gente da onde você não sabe, pessoas desconhecidas para te ajudar. Por que a ida de Edison foi tão importante? O cara passou quase 3 meses no barco para sair da Inglaterra até a África, enfrentar todas aquelas mazelas, inclusive a malária assolando naquele período. O cara teve que abrir caminho para botar todo aquele equipamento pesado. E aí quando o cara chega, que coloca lá para tirar foto, o que acontece? Tudo escuro, querendo chover, começa a cair uma chuva. Parece que tudo estava dando errado para Albert Einstein, que estava lá na Alemanha, não sabia o que estava acontecendo, mas ele imaginava que esse Edison estava querendo ajudar ele. Por quê? Porque o americano, ele tinha, depois da Rússia, ele conseguiu tirar uma foto, mas aquela foto de um eclipse que tinha acontecido, mas não estava muito boa aquelas fotos. E ele, pela foto que ele estava visualizando, aquelas fotos ia contra a teoria de Albert Einstein e Campbell. Campbell olha para aquelas fotos e disse, não, poxa, infelizmente meu amigo Albert Einstein não está com a razão. Até que Edison fala assim, espere, não publique isso, eu vou à África fazer. E aí Edison vai lá na África e consegue tirar foto. A gente estava falando que estava chovendo, mas de repente Deus abriu os céus e o cara consegue tirar foto. Naquele exato momento ele tira a foto, volta para a Inglaterra. Quando chega na Inglaterra, que ele faz o cálculo, a conta de Albert Einstein batia certinho, não tinha dúvida. Existia sim a teoria geral da relatividade. Naquele momento foi um sucesso porque Albert Einstein ele era reconhecido já mundialmente. Os grandes físicos estavam questionando se a conta dele estava certa ou não. Então, queridos, conclusão disso tudo. Olha o drama que o cara viveu. Olha quantos anos passou. Ele publicou em 1905, mas ele fez a teoria da relatividade antes. Ele aperfeiçoa, e aí vai outro detalhe, precisamos aperfeiçoar aquilo que nós temos de projeto. Nada está tão bom, você precisa melhorar, melhore, procure adquirir conhecimento, perca a noite, final de semana, estude, avance, porque Deus tem o melhor para você, mas evidentemente que você tem que se capacitar, você precisa fazer a sua parte, e isso é importante aqui para mim e para você, certinho? A conclusão de tudo, que em 1921 ele consegue ganhar o Prêmio Nobel de Física, mas não da grande teoria da relatividade que levou à questão do eclipse solar. Ele ganha sim em relação àquela fotoelétrica, provando essa questão do átomo, mas ele ficou conhecido mundialmente pela teoria geral da relatividade, que foi a sua grande teoria, e nós temos hoje o Albert Einstein como um gênio, e ele realmente era um gênio. Mas antes de chegar ao status de gênio, porque eu quero colocar uma coisa para você, ser gênio é status. Antes de ser gênio, ele mostrou a sua condição, a sua fraqueza de ser humano, como eu e você, limitados, passível de erros, de acertos, de perseverança, de chorar. Imagina aquele jovem chorando, quantas vezes ele chorou por conta daquela situação. E a sociedade? E as pessoas que muitas vezes estão ao seu redor, que não acreditam no seu projeto, que não acreditam em você, que não acreditam que você é uma pessoa diferente. Deixe a opinião do povo com o povo. A sua opinião é a sua opinião. Só você e Deus sabe quem é você, qual é o seu projeto e o que você vai fazer para prosperar. E eu só quero finalizar dizendo para vocês que para conseguir tudo isso, nós precisamos colocar fé. Capítulo 17 de Mateus, há um relato em que um pai chega desesperado para Jesus, se ajoelha perante Jesus. Jesus, meu filho é um lunático, ele está tendo um problema seríssimo, psicótico, o menino está com um problema, ele está com o demônio, eu preciso que o Senhor cure ele, porque os teus discípulos não conseguiram curar ele. E Jesus olha para aquele jovem e cura ele imediatamente. Os discípulos ficam assustados. Jesus, por que a gente não conseguiu curar esse jovem? Jesus Cristo falou, porque vocês não tiveram fé. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, poderá dizer desse monte, transporte daqui para ali, e acontecerá. Que Deus te abençoe. Medite em cada palavra que nós colocamos aqui, que você possa absorver aquilo que é para o seu bem.
E se você gostou, dá um like, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal. Beijo no coração, que Deus te abençoe.